tudo bom, gente boa? É uma alegria mesmo estar com você aqui todos os dias. E já vamos terminar o ano. Estamos entrando agora no 11º mês desse ano, portanto, estamos para completar 2 anos e 11 meses de exposição do Evangelho de Mateus com as inserções de Marcos, Lucas e João, quando necessário. Daqui a mais pouco tempo eu concluo Mateus, onde eu já cheguei ao capítulo 26, volto a te levar até o 28, onde o Evangelho de Mateus termina. Eu incluí no último mês e meio ou mais o que se narra em João, do capítulo 13 até o final do capítulo 17, início do capítulo 18, porque é muito mais detalhado aqui em João o que acontece naquela chamada última ceia de Páscoa antes da sua morte. E é o que temos acompanhado e visto até aqui. E hoje, depois de ontem termos falado da inevitabilidade das aflições e da aprendizagem, que é mais do que um conceito, é uma internalização existencial e experiencial da transcendência da paz de Deus em nós, que excede a todo entendimento, é que nos capacitamos a atravessar, a passar por toda aflição ou tribulação e sair maior, mais perseverantes, mais esperançosos, mais consolados, mais inabaláveis, mais cheios do Espírito de Cristo. Então, foi como concluímos ontem. Isso é que nos dá essa alegria, esse ânimo, essa certeza, esse entusiasmo que é Deus em nós, é Deus no nosso ânimo, que nos faz atravessar tudo e qualquer coisa inabalavelmente, levando no coração essa paz que excede a tudo quanto possa ser produção feita e produzida por nós, pela gente. Olha só, chegamos ao capítulo 17 de João para concluirmos. E aqui se diz que após Jesus dizer, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas não desanimem, mantenham o ânimo forte, transcendente, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer o mundo. Se andarem como eu, vocês vão vencer o mundo. Vencer o mundo não é ficar livre de dor, de sofrimento, não é ficar poderoso, não é se tornar o proprietário do Taj Mahal, nem de nada disso. É atravessar a maldade do mundo inabalavelmente, pacificadamente, saudavelmente, transcendentemente projetado para dimensões eternas que já nos pré-habitam quando a gente anda todo dia com Jesus. Dito isto, o capítulo 17 de João, no verso 1, começa assim: tendo Jesus falado essas coisas eu acabei de rememorar, e as coisas que eu falei ontem, todas gravadas aqui na nossa plataforma. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus. Falou, a última coisa que ele tinha dito é: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E então diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu. E eles ficaram em volta. Silêncio. Ele levanta os olhos aos céus.
E começa a falar. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, Abba, no aramaico, paizinho, meu paizinho, é chegada a hora. É chegada a hora. Ninguém tem que acossá-lo, premi-lo, estimulá-lo, convencê-lo. Ele sabe qual é a hora. Várias vezes antes ele diz: não é chegada a minha hora. Não, não é chegada a minha hora. Mas ele, quando se aproxima deste tempo, vai entrando nessa dimensão, nessa hora, aonde está tudo bem diante dos olhos dele, só não veem os discípulos com seus problemas de bloqueio cognitivo. Ele, no entanto, diz: agora sim, é chegada a hora. Essa hora vem chegando e se aproximando para a confissão dos lábios dele, desde aqui do capítulo 12, quando os gregos que vieram de Edessa foram falar com ele, levados por Filipe e por André, e deram um recado que em Edessa ele poderia ter vida longa, se ele aceitasse deixar os fanáticos daquele povo que só matava profetas e estava disposto a matar até Deus encarnado. E ele disse: agora está angustiada a minha alma, mas que direi eu? É chegada a hora. Eu nasci para este dia, para este fim, para esta hora. Embora eu esteja angustiado, porque a reação da natureza humana é encontrar um escape em relação ao martírio, à idiotice, à estupidez violenta, ao espírito de vingança, à inveja homicida, tudo isso angustiava a alma ver a porta aberta, mas ter a consciência e a certeza de que não era para ele escapar de nada. Se ele escapasse, se ele fugisse, ele perderia o alvo. O alvo era encarar. A salvação não é escapar da morte física. A salvação é a gente não se desviar do chamado para ser, para viver, para ter coragem de ser e não desistir da vocação, do significado sublime da nossa existência. Pouca gente adquire esse nível de entendimento e de compreensão para viver, mas quem adquiriu não tem como se evadir, nem escolher o caminho mais fácil, nem a rota de escape de nenhuma natureza. Ergue os olhos aos céus e diz: Pai, Paizinho, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Quanto mais glória, e glória não é coroa na cabeça, para ele não. A coroa vai ser de espinhos. A glória é a resistência contra a iniquidade, a injustiça, a perversidade, a má interpretação, a mentira, a construção de fake news contra ele o tempo todo. A glória é perseverar. A glória é atravessar. A glória é não retroagir. A glória é prosseguir. A glória é não desistir. A glória é não negociar. A glória é manter o coração ancorado no trono da graça e a graça no âmago do ser e a ressurreição como certeza absoluta do que nos aguarda, nos espera e aí sim nos valida gloriosamente em Deus com a coroa da vida. É chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Toda a carne. Não é sobre todo judeu, nem sobre todo israelita,
nem sobre todos os cristãos, é sobre toda a carne. E é uma expressão que na antiguidade era comum, a gente já vê o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, usar a mesma expressão, derramará do Espírito Santo sobre toda a carne. Aí Joel diz o que é toda a carne. É jovem, velho, moço, moça, menino, ancião idoso, escravo, pobre, marginalizado, ou rico e poderoso, sem acepção de pessoas, sem divisão nacionalística, étnica, religiosa, política ou ideológica, o Espírito sobre toda a carne. E ele diz, tu me deste autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E mais do que isso, toda a carne como tudo que tem fôlego de vida. E hoje a gente sabe que tudo tem fôlego de vida. Até o que não respira de maneira bioorgânica, como minerais, mas eles têm sua resposta energético-magnética ou de energia de frequência, tem vibração de existência em tudo que nos cerca e em todas as camadas da existência. E é até aí que o escopo de Jesus vai, ou seja, sobre tudo que existe, sobretudo sobre todas as coisas que existem com fôlego de vida. No hebraico, também no aramaico, ou sopro, pneuma do Novo Testamento, tudo que caracteriza fôlego de vida, todo ser que respira, as árvores que aplaudem, a natureza que geme. Deste-lhe ao Filho autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, como ele vai dizer lá em Mateus, ressuscitado de entre os mortos, toda autoridade ou todo poder me foi dado nos céus, em todas as dimensões e camadas, e na terra, que é o imediato da nossa percepção, do nosso horizonte de eventos, sobre todas as coisas. O que me faz pensar numa pessoa, porque eu tenho muito carinho, que foi um médium espírita dos mais respeitados no país, e em relação ao quem a minha vida inteira eu sempre tive carinho e até um desejo de encontrá-lo, de conversar com ele. Acho que nós teríamos nos dado muito bem se isso tivesse acontecido nas vezes que eu preguei lá em Uberaba, e infelizmente em nenhuma delas me parece que ele estivesse, porque eu sempre perguntei na certeza de que se ele soubesse que eu queria vê-lo, ele me receberia com absoluta simplicidade. E eu outro dia ouvi alguém com toda boa intenção também, outra pessoa a quem eu tenho muito carinho e afeto, amor e uma amizade que não precisa de intensidade de convívio para se fazer validar, dizendo que ouviu esse médium ou de alguém que falou em nome dele, que numa das visões que ele teve enquanto vivia, ele teve um encontro com seres de outras dimensões e ele, identificando neles seres de outra natureza dimensional, teve a curiosidade mediúnica de perguntar: escuta, e do mundo de onde vocês estão vindo, qual é o significado de Jesus? Aí que esse ser alienígena, ou de outra dimensão, como você queira apelidar semanticamente,
tinha lhe dito: não, Jesus é o maior, é o grande príncipe de luz da terra. Mas nós estamos vindo de um outro lugar onde há um outro príncipe de luz. E cada lugar dimensional tem o seu príncipe de luz. E isso se transformou para algumas pessoas num decreto sobre a relativização de Jesus, ou, na melhor das hipóteses, apenas sobre a pertinência de Jesus no planeta Terra e vinculadamente e exclusivamente à humanidade. O que, honestamente falando, não encontrou nenhum eco no meu coração, e não é por nenhum fanatismo dogmático, é uma certeza muito superior. Quando Jesus diz: todo poder me foi dado nos céus, no plural, céus dimensionais, não é o sky, não é o céu cósmico, é nos céus dimensionais, nas camadas dimensionais. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou quando Paulo diz que principados e potestades, seres inimagináveis, se curvam diante de Cristo Jesus, toda língua confessa, todo joelho se dobra, toda consciência universal proclama que Jesus Cristo é o Senhor sobre todo o principado, potestade, poder e dimensão. Ou quando o próprio Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus em Cristo, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem criaturas de multidimensionalidade, nem qualquer que seja a natureza do fosso, nem qualquer outra criatura de qualquer que seja a dimensão tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coloca Jesus acima disso tudo, e Paulo diz, para acabar com a discussão, que mesmo que venha um anjo, um ser de outra natureza, de outra energia, ou com outra expressão de visibilização para os nossos sentidos, e nos apresente um outro poder, um outro Cristo, uma outra referência, que não seja essa de Cristo Jesus sobre todas as coisas, deve ser por mim e por nós considerado anátema. Anátema. De modo que não tem anjo, nem na minha vida e nem depois que eu partir dessa existência, que venha me mostrar qualquer outra coisa, porque todos os seres celestiais sabem que em mim Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E no meu coração, a certeza de que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a carne, sobre todo o espírito. Ele é o Senhor dos espíritos, o Pai dos espíritos, o Senhor das luzes. Ele está sobre todas as coisas e sobre todo ente, nome, se possa referir neste mundo ou em qualquer mundo, camada ou dimensão. Isso é obviamente loucura para quem fica pensando num universo de bilhões e trilhões de criaturas e de corpos celestes, mas eu tenho dito tantas milhares de vezes que o significado das coisas não é medida por espaço, tempo, nem por quantidade adensada de massa, nem de volume de energia, nem de nada disso. O que dá qualidade ao significado das existências não são as quantidades, mas são as qualificações de aprofundamento, de percepção e de consciência. Por isso, eu sou maior que o Sol, por causa da consciênciazinha que eu tenho, que transcende a existência de massa, de energia extraordinária, que queimaria meu corpo, mas que é infinitamente menor do que a minha consciência, que vai para além do Sol. Meu espírito que transcende o Sol, as estrelas, o universo inteiro é pequeno perto daquilo
que em mim cabe, porque é o Eterno quem diz que os céus dos céus não podem contê-lo, ele todavia habita comigo. Se eu sou quebrantado e contrito de coração na presença dele. Então, fecha o corte, Clarinho. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Quanto mais glória tu derramares sobre mim, mais eu resplandecerei a tua glória. Porque esse é um princípio da nossa relação com Deus. A glória de Deus, o amor de Deus, a luz de Deus, a sabedoria de Deus, a força operante do seu poder em nós, é apenas para que nós nos tornemos reflexos dessa manifestação, dessa imagem, dessa semelhança, desse caráter, dessa atitude, dessa gestuação que factualiza o amor de Deus na direção e na percepção de todo aquele que, tendo olhos, quer ver, tendo ouvidos, quer ouvir, tendo coração, quer discernir. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, me glorifica agora com a glória com a qual tu tens me glorificado, porque quanto mais por essa glória, maior manifestar-se-á, maior será a manifestação da minha autoridade sobre toda a carne, sobre a percepção de todo olho que verá, a fim de que eu conceda, a fim de que o Filho que eu encarno conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aqui acaba essa história de tem batismo de igreja, ninguém é salvo. A igreja, cara, a igreja é uma coadjuvante no Evangelho. Ela só ganhou essa força toda no cristianismo. Porque no Evangelho ela é um lugar de conforto. Ela é um lugar que, quando é bom, é ótimo. Quando é ruim, a gente deve fugir dela. Quando é que é bom? Quando tem gente boa, quando o ensino é o do Evangelho, é de inclusão, de amor, de graça, de aconchego, de justiça, de verdade, de sinceridade, de boa vontade, de solidariedade, de empatia. Aí é igreja. Se não for assim, não é igreja. É qualquer outra coisa menos igreja de Cristo Jesus. Então a igreja é uma estação para a gente parar, tomar fôlego, recuperar o ânimo e seguir. E seguir por todo mundo, compartilhando a graça de Deus em todas as culturas, etnias, relacionamentos e possibilidades de vínculo humano, saudável e natural. Essa é a autoridade que é dada a Cristo Jesus, não à igreja. O grande estelionato é quererem fazer da igreja a porteira de Cristo Jesus na terra. E os seus sacerdotes e pastores e médiuns e figuras supostamente autorizadas e superiores ou hierarquicamente mais elevadas, como sendo aqueles que ticam a sua entrada ou não permitem a sua entrada. Tudo isso é mentira diabólica. Jesus não divide a glória dele com ninguém. A autoridade de conceder vida eterna não está na mão de papa nenhum, de padre nenhum, de pastor nenhum, de apóstolo nenhum, de ninguém, é Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e ninguém se atreva a se colocar no lugar de medianeiro ou de medianeira entre Ele e os homens. E não é doutrinação de igreja, nem doutrinação de grupos religiosos, não é catequese, não é sacramentos inventados pelo cristianismo, não é nada disso que concede vida eterna, é Ele que concede. Não é doutrina certa, não é ter
uma irreparabilidade de compreensão espiritual, não. Tem a ver com pureza de coração, com genuinidade de sentimentos, com sinceridade de entrega, tem a ver com confiança, tem a ver com a frutuação, a frutificação, o fruir do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz e tudo que daí decorre de nós, por nós e para outros. É isso que dá o testemunho de que nós estamos sob o efeito gracioso dessa autoridade sobre toda a carne. E aí, repetindo pela bilionésima vez, isso inclui gente que está na igreja e inclui uma multidão que nunca veio, nem virá, nem soube, nem saberá de igreja, nem de cristianismo, mas que são de Cristo. Porque o importante não é que você diga eu sou de Cristo, a importância maior e única, exclusiva e definitiva é que ele diga você é meu. É ele quem diz em Mateus 7, aqueles que dizem Senhor, Senhor, nós somos teus, expulsamos demônios, fazemos isso, aquilo, milagres, exorcismos, curas, pregamos, e ele vai dizer eu nunca vos conheci. O importante não é você dizer eu conheço, é ele dizer eu sei quem você é, meu filho. E ele diz eu sei quem você é, meu filho, para gente que nunca soube historicamente da informação acerca dele, mas o importante é que ele sabe quem você é. Sempre soube quem era você antes de você saber quem ele era, ou ainda que você tenha morrido sem ter sabido sobre ele, você vai levar o susto de saber que ele sempre te soube, sempre te amou, sempre te quis e sempre te concedeu a graça da vida eterna. E o cristianismo fica doido, e a reforma protestante enlouquece, a igreja católica se azucrina, todas as outras doutrinas ficam perplexas porque isso tira da mão delas qualquer que seja o poder ao qual elas se aferram, na perspectiva de se tornarem essenciais na dependência que causam nas pessoas em relação a elas próprias. Vem Jesus e acaba com essa mentira. Assim como tu me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que me deste. Somos dele. Ele só é meu porque eu me tornei dele antes de saber que ele era meu. Foi ele que me amou primeiro, como diz o apóstolo João. Não fomos nós que o amamos primeiro, foi ele que nos amou antes. Antes da fundação do mundo. Antes da criação de qualquer universo ou energia dimensional. Nele, tudo e todos, todo principado, potestade, poder, dimensão, nele tudo subsiste. Ele não é o príncipe só da terra, o príncipe da terra é o diabo, que é o príncipe deste mundo designado assim por Jesus. E ele disse a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, porque me foi concedido possuir essas coisas. O mundo inteiro jaz no maligno, como diz o apóstolo João. Jesus não é o príncipe deste mundo, ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, sobre todas as manifestações de poder, como diz Paulo, sobre toda a soberania, trono, poder, dimensão, potestade, o que você quiser de criatura dimensional, está tudo sob ele. Por isso, se tiver uma invasão alienígena aqui, podem me procurar que eu vou estar assim, ó, de cara aberta. Tem medo de encarar nada nem ninguém. E olha, não é megalomania não, é convicção de fé.
Se tiverem algum problema, podem me chamar, porque eu não tenho medo de nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo ou do que aquele que está em qualquer outra dimensão acima da nossa compreensão. É maior do que a minha compreensão, mas está sob aquele que me habita e que em mim é o mais valente. E ele procede, dizendo o que é a vida eterna. A vida eterna é esta. Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Isso aí não remete para conhecer um nome, um apelido de Deus. Você não tem que aprender hebraico, nem as consoantes Y, H, W, H, ou Iavé, ou Javé, ou nada disso. Respirou com gratidão, é Deus em ação. Respondeu com esperança, é Deus em ti, em qualquer lugar onde tu estejas, ou tu sejas. A vida eterna é um conhecimento que manifesta-se pela prática do amor. Quem tem a vida eterna pratica o fruto do amor. Quem não tem a vida eterna não pratica, odeia, é indiferente, abomina, quer matar, quer vingar, não perdoa, é olho por olho, dente por dente, fez em mim, então eu vou correr até matar, pegar e destruir. Isso aí é o fruto da não-vida, é o fruto da morte. O fruto da vida eterna é amor, Deus é amor. Como alguém vai viver a qualidade da vida eterna sem manifestar o fruto do amor, que é o fruto eterno da natureza de Deus? É tudo tão óbvio que eu não sei como vocês não entendem. Então, como diz João na primeira epístola dele, quem ama conhece a Deus, vem de Deus, procede de Deus, porque Deus é amor. É isso que Jesus está dizendo. Assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, tu me deste, para que eu conceda a vida eterna a todos os que me deste. Tu me deste autoridade e eu dou a quem me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que é o Deus do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. E a Jesus, o Cristo, a quem enviaste. Aí você diz, bom, aqui o funil fecha na direção do missionário, da pregação, da igreja, do plano de evangelização, do escritório da junta de missões. Mentira! Quando Jesus falou isso aqui, você acha que ele estava pensando na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja católica, na igreja ortodoxa, em missionários? Em agência missionária, cara, vai enfiar a tua estupidez num buraco profundo. Eu espero que não seja em você mesmo, porque é muita estupidez. É Jesus falando com aqueles discípulos, não tinha nenhuma previsão disso, nunca teve. O que você chama e ora, dizendo, ó Deus, abençoa o teu concílio aqui, onde vocês todos se reuniram e fizeram um complô antes para decidir quem é que o Espírito Santo iria ungir, é tudo numa carnalidade. É uma venda de jabá espiritual, de charque que não tem tamanho, carne grossa e cáustica. Na fumaça da religião. É só isso. Não é o verdadeiro conhecimento de Jesus. Conhecimento de Jesus é só Jesus que dá a quem quer que seja. Eu prego aqui para pessoas há mais de meio século. Tem gente que me ouviu meio século e não entendeu até o dia de hoje. Porque vira para lá e o coração já se inclina na direção do oposto. E tem gente que nunca ouviu esse evangelho, mas se um dia tivesse a chance de ouvi-lo, iria dizer, meu Deus, era com isso que eu sonhava.
Era isso que eu cria sem saber de onde vinha. Era isso que acalentava meu coração. Eu não tinha nomes, não tinha informações, não tinha nada, mas tinha essa certeza, essa presença, essa convicção de amor, essa paz inexplicável, essa certeza de que havia algo indescritivelmente superior que me tocava, que me amava, que me tangia, que me conduzia, que me amparava, mesmo sem que eu soubesse o nome, sem que eu tivesse qualquer CEP de endereço de nenhuma religião, mas isso é maior do que tudo e me alcançou e eu agora sei quem é. Sei quem é. E os que vierem a saber quem ele é só depois de daqui partirem desta dimensão, eventualmente não vão conhecê-lo pelo nome Yoshua. Vão conhecê-lo como o Cristo, a expressão do eterno. Vão conhecê-lo como o sentido de todas as coisas. Vão conhecê-lo como o amor absoluto que é a dádiva de toda a vida e criação, de onde todas as coisas emanam, como o livro do Apocalipse nos sugere quando se chega nessa dimensão da sociedade ressurreta, glorificada, apelidada circunstancialmente na cultura bíblica de Nova Jerusalém, mas é uma coisa nova para além de qualquer referência de Jerusalém. Ninguém lá vê nada a não ser a luz do Cordeiro. Não é nem o ponto focal do Cordeiro, é só a luz do Cordeiro iluminando todas as consciências planetárias. Isso é conhecer Jesus o Cristo, a quem o Pai enviou, e te conheçam a ti, e conheçam o teu Cristo. E o Cristo de Deus, quando a gente tem a oportunidade de ouvir esta palavra, que é um privilégio para mim pregá-la, e é um privilégio para você ouvi-la, infelizmente a maioria despreza esse privilégio de tanta iluminação e clarificação e luz de entendimento. Mas é um privilégio. Se você abraçar esse privilégio, você começa a gozar essa certeza com lucidez desde agora. Tem outros que já são pacificados com essa paz sem terem tido ainda esse privilégio desse conhecimento explícito e informativo, mas que são dele. O Pai deu-os a ele. E ele diz, aquele que o Pai me deu, ninguém o arrebatará da minha mão, nem a igreja, nem os concílios, nem as disciplinas, nem ninguém, nenhum poder na terra, ninguém. Você compreendeu? Ninguém. Isso é uma segurança absoluta. A vida eterna é esta. E aqui, que te conheçam, a palavra conhecer, usada no texto grego apenas como uma pérola ilustrativa, designa conhecimento experiencial. Não é conhecimento catequético, aprendi o catecismo. Não é o conhecimento de primeira comunhão, não é conhecimento de classe de catecúmenos. Não é necessariamente esse conhecimento, é existencial, é experiencial. É provar, é comer, é abrir e é pegar, é apropriar-se, é abraçar. Quando eu, tendo o privilégio, tenho uma relação de nomenclatura relacional nesse vínculo, o privilégio é meu, que posso antecipar a consciência dessa vida eterna e dessa pacificação já desde hoje e agora. Quando eu não tive, como milhões, a maioria absoluta dos humanos não tiveram, não ficaram sabendo, mas foram conhecidos e sabidos e amados e receberam da autoridade que Cristo recebeu de conceder a vida eterna sobre toda a carne. E você vá dormir com este barulho. Pois bem,
Eu te glorifiquei na terra. É uma expressão linda para significar o que é glória de Deus na terra. O que é glória de Deus na terra? É como o filho do Trump falou semana passada. Nós estamos salvando Deus, estamos salvando o cristianismo na América. Um Deus para ser salvo é um ídolo, um cristianismo para ser salvo é uma seita mentirosa. É só isso que eles estão fazendo. O Deus verdadeiro não precisa de nenhuma ajuda dessas figuras, infelizmente, abjetas, que não se enxergam. Estamos salvando Deus e salvando Jesus. Não sabem nem o que é do que estão falando. E não sabem o que é a glória de Deus. A glória de Deus é feita de fidelidade, de obediência, de amor, de empatia, de solidariedade, de socorro, de aconchego, de procura, de abraço, de salvamento, de braço estendido, de hospitalidade, de curas, de medicinas, de pão, de água, de roupa. É a manifestação disso, de uns pelos outros. É como Jesus praticou. Onde houve fome, ele amainou. Onde houve frio, ele cobriu. Onde gente gritou por socorro, ele estendeu a mão. Essa é a glória. Eu te glorifiquei na terra. Aí você vai pensar que é lá no Monte Hermon, quando ele se transfigurou, com o testemunho de Moisés e Elias, que já eram figuras levadas desse plano, e o testemunho histórico de Pedro, Tiago e João, não. Ele glorificou ao Pai na terra em toda a tentação que venceu, na humildade que assumiu, na mansidão com a qual viveu, em tudo quanto ele encarnou e expressou e que chocou a ricos, a poderosos religiosos, a teólogos, a filósofos, chocou até os discípulos que não conseguiam entender uma glória tão destituída de ouro, de prata, de pedras preciosas, de espada, de carruagens, de manifestações extremamente volumosas, de aparatos de autoexaltação mundana diante dos sentidos e da estupefacência, da vaidade dos panacas que só conseguem ver glória onde tem ouro reluzente. A glória dele é da manjedoura. E Paulo diz que o ápice da glória dele está em Gálatas, no capítulo 6, é a cruz. Onde, não tendo pecado, se fez pecado por nós e concedeu vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. E ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É a cruz. É a glória suprema, porque a ressurreição só brota como vitória porque a cruz a precedeu como vitória anterior sobre a morte. A morte foi vencida antes da ressurreição, quando Jesus zombou dos principados e potestades, rasgando o escrito de dívida da lei de Moisés que havia contra todos nós e contra o mundo inteiro, rasgando tudo na cruz e dizendo, toda a culpa foi removida. Essa é a glória. E a ressurreição coroa essa glória com a vitória eterna. Eu te glorifiquei na terra, consumando, acabando, não deixando mais nada, não há sábados a cumprir, jejuns a serem feitos, dízimos a serem pagos, frequências a serem garantidas, obediências hierárquicas a serem mantidas. Não, está tudo consumado, o mundo acabou. O mundo da religião acabou. A subserviência aos poderes que querem se absolutizar contra os seres humanos também acabou.
Obediência só a Deus em Cristo Jesus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O meu vínculo de obediência com os homens é só enquanto eles não me mandam transgredir o amor de Deus segundo o Evangelho, o mandamento de Deus segundo o Evangelho. Do contrário, eu os enfrentarei, transgredirei, não aceitarei, serei perseguido e viverei com as consequências, porque se me mandarem transgredir o amor de Deus, vão encontrar um indivíduo que não tem chance de se submeter. Eu não me submeterei nem a homens, nem a forças espirituais, nem a conselhos, nem a concílios, nem a poderes, nem a coisa alguma. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a obra que ele veio fazer, ele consumou. Acabado. Consumei a obra que tu me confiaste para fazer. É aqui que eu fico, é aqui que eu vivo, eu não tenho mais nada a acrescentar. Não tem nenhuma nova revelação, não tem nenhum mover, não tem nenhum poder. É aqui que eu fico, é aqui que eu vivo, é aqui que eu permaneço, é daqui que eu sou catapultado para a posse da glória eterna. E agora, ele diz, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Eles vão continuar aqui na história, eu vou passar para outra perspectiva dimensional. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse universo, cosmos, existência. Glorifica-me com a glória pré-criação de todas as coisas. É para essa glória, pré-criação de todas as dimensões, que eu volto em ti, e é para essa glória que eu convido a todos aqueles que tu me deste, para experimentarem aquilo que começa antes do Gênesis de todas as criações, de todos os mundos e de todas as dimensões. Antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Aqueles que o ouviram, os discípulos que andaram com ele, as mulheres discípulas que o seguiram. Ele disse, eu manifestei, o que tinha para manifestar, eu manifestei. E olha, ele não criou um curso teológico, não fez o pessoal ficar 3 anos e 6 meses num dos montes da Galileia, como lá no monte da Cabala, e ensinando debaixo de uma árvore 3 anos e 6 meses, ensinando doutrinas gnósticas que ninguém mais podia saber, não. Ele fez isso contando para todo mundo, em todo lugar, aonde ele ia, não tinha nada a esconder. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Quem quer que tenha vindo a mim dizendo, eu quero, eu manifestei a tua glória. Ninguém que tenha me procurado ficou sem ver a tua glória. Até Pilatos viu a tua glória em mim, todos viram a tua glória em mim, Judas viu a tua glória em mim. Até os que me odiaram tiveram que odiar a tua glória em mim, porque não queriam uma glória que não resplandecesse a bezerros de ouros, nem a diamantes, uma glória que tivesse cara de gente, uma glória com cara de pobre, uma glória com cara humana, uma glória com cara de dor, de choro, de amor, de solidariedade. Isso eles não querem. Eles querem uma glória que os dessensibilize, que os afaste, que os coloque numa torre de marfim, que não deixe eles sentirem cheiro de gente, nem de homem, nem de vida, nem de morte, nem de nada. Eles não querem a glória que nasce na manjedoura, morre na cruz e aparece na ressurreição e não se manifesta a todos, mas apenas àqueles a quem o Pai lhe deu. Essa glória eles não querem, porque ela não traz a fama das aparições absolutas. Mas ele manifestou essa glória a mim e a todos quanto o Pai lhe deu no mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, aqui na terra, gente da terra, gente do mundo, gente como eu, gente como você que aprendeu
a simplicidade da glória de Deus habitando a vida humana. Não depende de dinheiro, nem de prata, nem de ouro, nem de dízimo, nem de nada, só de um coração puro e sincero. E uma maneira inequívoca de manifestar o amor, a verdade e a justiça de Deus nos nossos vínculos, os mais variados e diferentes. Eles eram teus. Antes de saberem que eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra com todas as relatividades. Eu vejo que eles estão me seguindo, têm bloqueios cognitivos, dificuldades de compreensão, mas eles prosseguem, vão andando dia a dia. Eles vão chegar lá, eles vão alcançar, eles vão entender, eles vão internalizar, eles não vão abandonar. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provém de ti. Que não é magia minha. Que não é um poder que eclode de mim. Que não é algo que eu guarde como recurso pessoal para esbanjar na existência. Ao contrário. Tudo que eu manifesto é o que vem de ti. Eu não quero em mim nada que não seja a manifestação do Pai, nenhuma outra natureza que não seja o poder do meu Pai atravessando a minha vida e chegando a deles. Essa é a transmissão de glória, transmissão de glória. E eles têm reconhecido essa transmissão de glória, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, o Evangelho. Não é a lei de Moisés, é o Evangelho. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Tu me enviaste. Eu venho direto de ti, eles discerniram isso. E tem um corte. Não foi o concílio de Moisés, Elias, Josué, nem dos anciãos de Israel que me trouxe. Ao contrário, eu sou um escândalo para muitos deles. Não, eu vim direto de ti, volto para ti. Não existe interposição entre mim e ti. Eles entenderam isso, que a minha presença é Deus absolutizado no caminho com eles. Agora eles reconhecem todas essas coisas, porque eu lhes tenho transmitido essa consciência, e eles têm crido que tu me enviaste. É por eles que eu oro, por essa gente tua que tu me deste, minha que eu mantive em ti. É por esses que eu peço. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro, no norte, no sul, no leste, no oeste, virão e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, enquanto muitos dos que se intitulavam filhos do reino ficarão batendo do lado de fora e não entrarão, porque eu nunca os conheci. Eles achavam que se soubessem o meu apelido estavam garantidos. Nunca entenderam que eu tinha que conhecer era a verdade e a sinceridade do coração deles, o que nunca neles eu encontrei. Mas agora que eu transmiti para esses aqui imediatos e transmito para outros que não vão ouvir isso como código linguístico, mas como código indecifrável que vai lhes atravessar a mente e o coração e vai se aninhar em escaninhos que estão para além da lógica imediata nos seus seres, mas é a minha presença, o meu espírito derramado sobre toda a carne, habitando o coração deles também. É por esses que eu rogo. Não rogo pelo sistema, não rogo pelo mundo, não rogo pela economia planetária, não rogo pelo capitalismo, não rogo pelo comunismo, não rogo pelo imperialismo romano, não rogo pela Pax Romana, não rogo por nada disso. Isso tudo passa, é mentira, é vaidade, é surto de poder, é tirania, é dominação.
teologia do domínio que emanou do inferno. É por esses que eu rogo, os que creem em mim de verdade. Não rogo pelo mundo. Não rogo pela grande Babilônia. Não rogo pela Casa Branca. Não rogo pelos centros de convergência de poder atômico. Não, eu rogo pelos corações daqueles que manifestam um mínimo de quebrantamento e de pendor na minha direção. Eu rogo para que tu aprofundes a tua graça como consciência neles, para que eles sejam sal da terra e luz do mundo e atrasem as calamidades dessa vida. Não rogo pelo sistema, o sistema é incurável, o mundo jaz no maligno, o mundo sistema, não o mundo cosmos, universo, não o mundo físico, não o mundo natural, mas o mundo sistêmico, ideológico, que cultua dinheiro e que segue a Mamon e que tem ao diabo como príncipe de si mesmo. Não rogo por esse mundo. Não isto, não esta coisa, esta manifestação corrompida de mundo. Não oro por isso. Isso não tem cura, isso não tem jeito. Mas eu oro por alguns, por aqueles que me deste, porque são teus. Carregam teu amor, tua consciência, tua disposição de salvar o mais fraco, de se solidarizar com quem não pode, quem não tem, de preservar a tua criação, a tua natureza. Esses são os que tu me deste. São os que laboram em favor da vida, são os pró-vida, são os pró-amor, são os pró-graça, pró-perdão, pró-solidariedade, pró-igualdade, pró-distribuição bondosa, generosa, pró-finalização da fome, pró-verdade, vencendo as fake news. Esses são os que tu me deste, são os meus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os meus andam nesse caminho, nessa verdade e praticam esta vida. São os teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Tudo que eu faço aqui, faço para ti. Cada ato meu perplexifica o universo inteiro, porque são atos antimundo, antissistema, antipríncipe deste mundo, são atos anticristo, contra os anticristos que me cercam para todo lado no mundo visível e invisível. Sim, é por esses que eu rogo. São teus. E eu pratico as minhas coisas. E eles enxergam as tuas coisas nos meus atos de amor. E as tuas coisas são minhas. Eles sabem disso. E neles eu sou glorificado. Quando eles, vendo, ambicionam me repetir, ambicionam me praticar, ambicionam me espelhar, ambicionam a minha imagem, a minha semelhança, o meu caráter, a minha atitude, minha mente, minha interpretação, ambicionam o meu modo de ser, me veem como a sua exclusiva vocação de ser na existência. É por esses que eu rogo. E é por esses que eu também rogo em teu nome, Senhor Jesus, hoje, pedindo que tu estejas abrindo o entendimento de alguns milhares de seres humanos para compreenderem, discernirem, acolherem, provarem, experienciarem a realidade da inabalabilidade do teu amor, como vitória em nós, porque tu disseste: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Me repitam e vocês vencerão o mundo também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, vocês estão vendo um Pix passando por aí, é um CPF Caio e Adriana, por razões óbvias, amigos pediram. Quem quiser é só anotar, participar, tem a ver com minha vida pessoal, minha e da minha esposinha, que eu estou enxergando lá dentro de casa, daqui desse ângulo. Está lá trabalhando, pagando contas e fazendo uma quantidade enorme de coisas. Ela trabalha o dia inteiro, eu tenho que fechar o escritório dela todo dia às 7 horas da noite, senão ela segue trabalhando, porque não falta trabalho, nem demanda em cima de nós, e assim com todos os outros que nos ajudam. Vocês veem também aí um segundo Pix, é um CNPJ, para quem quer ajudar o meu ministério. Isso aí não vem para mim. No CPF é para mim, para minha mulher, para cuidarmos da vidinha aqui, no âmbito da nossa casa e da nossa família. Agora, esse CNPJ é o meu ministério, é para pagar salários, é para pagar serviços, é para trocar equipamentos, é para fazer, é para ampliar o ministério, é para alcançar milhões de outras pessoas que sem meios, sem recursos, a gente não alcança no nível em que poderia alcançar. E tem gente trabalhando para mim aqui, no Rio, em São Paulo, no interior de São Paulo, em Santa Catarina, e os meus lindos voluntários no sul da Flórida e na Califórnia, fazendo tudo ficar em inglês. E daqui a mais uns dias, eles estão vendo o tempo. Meu filho Davi está à frente disso tudo. Quando chegar a hora, tiver tudo pronto, nós vamos fazer um lançamento. E vai ser uma ambientação em inglês, mas nós vamos lançar para todo mundo ficar sabendo e recomendar aos amigos que só falam inglês para acessarem esses conteúdos que vocês têm em português. Vão começar a ser lançados de maneira curta, com 1 minuto e meio, no máximo 3 em inglês, para depois ir aumentando. A minha filosofia é a do reino de Deus. Começa sempre do pequeno para o grande, de uma semente até gerar uma árvore frutífera. É do pequeno para o grande que eu fiz tudo a minha vida inteira e farei até o último dia. Se na véspera da minha partida eu tiver que começar alguma coisa, vou começar do pequeno para o grande. Eu não creio em nada que começa grande, em geral acaba pequeno. Do pequeno para o grande, dura para sempre. Com a graça de Deus, é princípio do reino. Se você quiser, nos ajude, está aí. E para quem quer outras alternativas também de ajuda ao meu ministério, é só escrever caifab.com.br e apertar o Enter. Aí você cai aí no meu blog, lá em cima tem contribuição piscando em branco, clique, entre aí, eu agradeço. Tem 2 bancos, o Santander e o Banco do Brasil, com suas respectivas contas e CNPJs. Embaixo tem mais opções de contribuição, passa desse verde, chega aí, tem os mesmos 2 bancos anteriormente já mostrados, tem cartões de crédito que todo mundo sabe como usar, tem o PagSeguro, que já foi muito usado no passado, hoje nem tanto, e o PayPal para todo mundo, especialmente os que estão no exterior e que querem nos ajudar. O PayPal é o veículo que você pode usar. Mas, sobretudo, eu quero divulgar os meus cursos, caiofabio.com.br/cursos. Enter. Aí você cai aí nesses banners. Atrás de cada um deles tem um vídeo meu explicando o que será entregue a você em cada um dos cursos. E tem um curso novo que eu estou oferecendo agora, chamado O Poder dos Salmos. Você encontra no mesmo lugar, caiofab.com.br/cursos, Poder dos Salmos. Hoje eu fiquei sabendo que tem gente que já comprou os primeiros 90 salmos. E tem alguns que já fizeram os primeiros 90 salmos. Eu vou entregar agora do Salmo 91 ao 150 a todos vocês.
A maioria ainda está lá atrás, no Salmo 20, Salmo 22, Salmo 23, mas tem uns mais ávidos que já fizeram até o Salmo 90 e disseram, cadê o resto? Eu estou mandando o resto, você vai ver. Sexta-feira agora eu não gravarei Mateus, eu vou começar, ó, mandar o 91 para dentro, 92, e aí eu adoro fazer isso. E você vai receber tudo, o poder dos salmos. caifab.com.br/cursos. Você diga, eu quero o curso O Poder dos Salmos. 18 minutos de salmos todo dia para você ver ou ouvir, ou ver e ouvir, depende de você. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todo mundo. Fiquem com Jesus e divulguem esse ambiente. Não saia daqui sem se inscrever. No caso de você não o ser, clicar no sininho e deixar o seu like. Não por mim, mas por causa desse algoritmo que só entende essa linguagem algoritma. Então chegue aí e pá, pá, e pá, e pá. Tá bom? Beijão. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.